Olá, assinante da NET. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. E dando sequência a uma série de entrevistas com os vereadores daqui da cidade de Anápolis. É com muito prazer hoje que a gente recebe uma convidada muito especial. Eu vou deixar para o José Augusto fazer a apresentação. De uma bagagem, de um conhecimento, de um cabedal, de um conteúdo. Verdade, José que eu Augusto. vou te falar uma coisa. Anápolis está bem servida. Doutora Andréia Rezende, advogada, vereadora pelo Solidariedade, ela teve só 2.841 votos. A mulher mais votada em Anápolis e a terceira classificada. Muito obrigado por ter aceitado o convite da produção, doutora Andréia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, José Augusto. Muito obrigada, Lana, me permite chamá-la assim. Pode. E muito obrigada a todos os ouvintes do Canal 14 que estão acompanhando esse programa. Deixa eu dizer para a senhora, doutora Andréia, o modismo no Brasil tem chamado por aí afora de gabinete do ódio. O gabinete de uma certa pessoa. E parece que o gabinete da senhora também acabou se transformando em gabinete do ódio para os banqueiros. Mas para aposentados e pensionistas, eles estão vibrando com o projeto da senhora. Explica para o nosso telespectador. Esse é um projeto que a gente está com muita felicidade de ter sido aprovado na cidade de Anápolis, sancionado, já é lei, já está em vigor na cidade de Anápolis. De fato, a cidade ela declara uma nova era de consciência e proteção aos idosos e consumidores. Foi aprovado na cidade de Anápolis um projeto de minha autoria que proíbe a oferta, a contratação de financiamentos, refinanciamentos, inclusive de cartões de crédito para aposentados e pensionistas por meios telefônicos e telemáticos, ou seja, qualquer meio eletrônico está proibida a contratação de empréstimos bancários na cidade de Anápolis. E qual que é o objetivo desse projeto? É impedir que aposentados e pensionistas façam empréstimos bancários, façam financiamentos de modo algum. Caso eles queiram fazer, é totalmente lícito que eles o façam se eles forem pessoalmente às agências, e aí eles podem ter a informação clara e precisa, conforme precetui o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, por meios telefônicos e telemáticos, vinha acontecendo uma série de fraudes e atos ilícitos, abusividades. Muitos idosos e pensionistas nem entendiam o que estava sendo ofertados a eles, e aí estavam sendo lançados em seus benefícios esses empréstimos, e isso a gente não poderia tolerar. E houve uma certa discussão na cidade de Anápolis se a Câmara, se o Legislativo Municipal tinha competência para legislar sobre essa matéria. Houve uma preocupação por parte dos juristas. E antes de ser vereadora, eu sou advogada. E quando eu notei essa questão, quando eu recebi as denúncias de idosos, eu conversei com sindicatos, conversei com associações representantes de aposentados, eu fui buscar na lei. E o STF já determinou que a competência para legislar para questões de proteção do consumidor é municipal. Então, a lei é legal, constitucional, está em vigor e pode alcançar multas de até R$90 mil para essas instituições que cometerem esses atos ilícitos a partir de então. José Augusto. Nós dois de novo. Nós dois de novo. Mas deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Pode falar, José Augusto. Eu fico pensando no telespectador nosso também. É o seguinte: a grande maioria dos bancos privados, trimestralmente é lucro de... Aliás, semestralmente, são lucros de 3 bilhões, 4 bilhões, 2 bilhões e companhia limitada. Quer dizer, a sangria em cima daquele cidadão que é aposentado, que ganha uma miséria de aposentadoria, eles então tentam formar um bolo maior. Quer dizer, a senhora botou dentro da ferida, doutora. Com certeza. E o problema não são os lucros que eles auferem, o problema é o lucro ilícito.
porque o que vinha acontecendo era uma abusividade sem fim. As ligações eram exacerbadas e muitas vezes, quando as pessoas pediam a sua aposentadoria, as instituições financeiras e as financeiras em geral ficavam sabendo desse deferimento antes do pensionista e aposentado. Então, não há o que se discutir que existe um vazamento de dados e não há o que se discutir que existe uma abusividade. E nós estamos agora encaminhando, né, para o final do ano. Essa época é ainda mais abusiva a situação deles. Para situações sem ser aposentados e pensionistas, existe hoje consignado também, em geral. Existe a situação do não perturbe, que você pode ir lá e cadastrar e tudo mais. Gente, um idoso, ele não tem essa ciência de ir lá e se cadastrar no não perturbe para que ele não tenha mais as ligações. E outra coisa, a gente precisa, qual que é o conceito de justiça? Dar a cada um qual a necessidade deles. O idoso é uma pessoa mais sozinha, normalmente mais carente. Então ele recebia essas ligações e às vezes por carência ele dava uma conversa. E naquela conversa, sem entender, às vezes ele falava um sim, um concordo, um tá bom, e aí aquela financeira espertamente e ilicitamente iria lançando essas questões. Mas, a partir de janeiro, eu estarei em parceria com o Procon para fazer uma ampla campanha de conscientização para as financeiras e para as instituições bancárias. Após essa campanha de conscientização que nós vamos fazer em janeiro, caso eles cometam esses atos ilícitos, aí já começam as punições que a lei prevê, porque não adianta nada também fazer leis para grandes conglomerados face a consumidores vulneráveis se a gente não colocar punição. E a punição nesse caso inicia com advertência, depois multas de 15 mil, de 5 mil, 15 mil, podendo chegar até 90 mil. Essas multas são revertidas ao Fundo de Proteção do Consumidor, mas não impede que o consumidor busque a justiça para ter uma reparação e uma indenização caso esse ato ilícito aconteça contra eles. Ela citou aqui um negócio, vazamento. Esse é interessante, porque isso vem acontecendo bastante, José Augusto. Veja bem, a pessoa vai para uma perícia médica. Ela vai para a perícia médica negou. Aí o que acontece? Passa uns dias, alguém liga, fala que é lá do INSS, advogado do INSS, que ela perdeu na perícia médica, mas vai lá no escritório tal, que lá eles vão dar um jeito. Como que essas pessoas ficam sabendo tão rapidinho? E isso acontece. Outro fato que ela falou também, que eu achei muito importante, José Augusto. Antes do próprio cidadão saber que foi aprovado, que ele é um aposentado, ele fica sabendo primeiro, já liga, já querendo emprestar o dinheiro. Segundo, ele empresta o dinheiro para o cidadão empolgado ou aposentado. Eles não conseguem pagar, muitas vezes. E o juro? Você já viu o juro abusivo em cima desse cidadão? Uma pessoa me falou isso um dia desse, o José Augusto, por sinal, ela está falando isso bem antes. Falou que ia trabalhar num certo lugar aí, que eu não vou falar o nome, mas ela não conseguiu trabalhar porque eles vão fazer uma proposta de parcelamento, mas bem baratinho. Você vai dar conta de pagar o parcelamento. Mas o juro é tão abusivo que ela não deu conta. Que ela, de vez em quando, ela trabalhava para a empresa, falou assim, não faz isso não. Ela saiu de lá, ela não aguentou. Ela não aguenta, a pressão é muito grande. De tanta pressão as pessoas fazer e querendo pressionar as pessoas a fazer um outro financiamento em cima daquele financiamento. Verdade. O que vinha acontecendo muito, quando eu comecei a investigar essas denúncias que chegaram a mim, gostaria de ressaltar aqui 2 casos que me surpreenderam muito. Um, que a pessoa já tinha um empréstimo lícito, correto, e essas financeiras, vendo que esse consignado estava terminando as parcelas, isso. Ele ligou para ela oferecendo um refinanciamento, falou que sobrava um valor para ela, ela não entendeu que era um refinanciamento, e ela falou assim, sobrava um valor, pode mandar. Depositou R$500 na conta dela e fez um refinanciamento de juros de 3 anos para frente.
que é um absurdo. Esse foi um caso que acontece muito e ela não entendeu pelo telefone, ela acabou assumindo uma dívida porque ela era uma pessoa muito humilde, não tinha nem como devolver os R$500. O segundo é que eles estão tão se desenvolvendo nas fraudes que algumas financeiras estão fazendo ligações por meio do aplicativo WhatsApp de vídeo, batem aquele papo com o aposentado, ele acha que estão dando atenção para ele e printam aquela conversa. Quando, caso isso for questionado na justiça, ele junta o print falando assim, tanto ele concordou que ele estava numa ligação de vídeo. Verdade, estão usando esse artifício. Exatamente. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. A proteção do idoso, ela consta na Constituição Federal. E como vereadora, enquanto vereadora, eu jurei proteger a Constituição Federal e a Constituição Municipal. E nesse momento, nós precisamos cumprir esse juramento que nós fazemos. E não adianta a gente fazer 20, 30, 40 leis. Não é o número. É a qualidade, a eficiência, a diferença que as leis fazem na vida das pessoas, que eu acredito que a gente vai encontrar um legislativo mais eficiente. A função principal do vereador é legislar e eu tenho me comprometido a isso nesse primeiro ano de mandato. Interessante, Lana. Ontem eu estava vendo e ouvindo uma entrevista do saudoso doutor Enéas. Por que eu estou pegando o Enéas? Para jogar aqui com relação ao doutor Andréia. Certo. E lá pelas tantas, um jornalista, que até então, até agora não é o caso, divergiu dele dizendo que ele estava sendo sensacionalista. Ele falou, não, eu apenas estudei. Doutora Enéas disse que tinha estudado. Você está vendo como é que ela estuda os problemas? É muito ótimo, né? Você está vendo? Muito. Quer dizer, ela não deixa brecha para alguém vir e derrubar uma lei. Você viu que ela teve uma certa resistência e está tendo, tenho certeza, não perguntei para ela, da FEBRABAN. Com certeza. Aí. Os bancos, que são as maiores instituições que lucram nesse país, eles não querem de forma alguma uma lei que impeça eles de lucrar. E o que a gente viu na história da última década nos bancos? Eles informatizaram cada vez mais os serviços, lucraram mais por isso, porque eles tiraram os funcionários. Mas a gente mora... Exatamente, mas eles foram excluindo as pessoas que têm dificuldade de acesso a essas questões, e uma delas é os idosos. Só que o que eu vou dizer aqui, engraçado, para não dizer uma palavra maior, é que quando eles querem ofertar um empréstimo com juros abusivos e querem assediar esse consumidor mais vulnerável, eles usam um funcionário para ligar para eles de forma insistentemente. Agora, lá no banco, para ajudar a fazer um saque, para ajudar a fazer uma operação, não tem funcionário. Tem que ser tudo no caixa eletrônico. Né, para evitar fila, eu não estou preocupado com o cidadão, não. Se não tiver alguém do nível, do naipe, para preocupar com o aposentado, com o pensionista, com o consignado e com a vereadora Andréia, aí vai tudo para a vala comum. José Augusto, vocês entrando nesse assunto de compras e descontando do aposentado, teve um outro fato que me chamou a atenção, que a pessoa realmente ela ficou muito triste e não sabia, não teve que pagar. Alguém chegou na casa dela, vendeu um colchão magnético para ela, você entendeu? Ela não queria, mas embromaram lá, igual você falou, os idosos são muito assim, eles acreditam muito nas pessoas. E não sei como que ela embromaram ela, colocam vender um colchão caro para ela e começou a descontar no pagamento dela. E ela, o colchão, ela não veio o colchão, não, depois que veio o colchão. E ela teve que entrar, brigar, coitada. E eu acho que custou para ser resolvido. É uma coisa assim, que além de tempo, José Augusto, que a pessoa gasta, e ela não estava contando com aquilo no salário dela, que fosse descontado. Lana, eu vou aproveitar o seu gancho para a gente falar de um outro projeto de lei sancionado também, que já está em vigor na cidade de Anápolis, de minha autoria. O que vem acontecendo? O Brasil fecha o ano de 2021 com o maior endividamento da história. Obviamente, consequência de uma pandemia, sérios problemas econômicos e sociais.
Mas o que a gente precisa também, a parte dessas questões do impulsionamento da retomada econômica e tudo? Nós precisamos conscientizar a população em tempos difíceis. Educação financeira é algo que nós não somos acostumados. Então, eu tenho um projeto de lei aprovado que institui na cidade de Anápolis uma semana municipal de conscientização do consumidor, mas das empresas também. A gente precisa que os consumidores saibam os seus direitos, mas nós precisamos também de empresas que cumpram o Código de Defesa do Consumidor, que é informar claramente o que essa pessoa que estava revendendo esse colchão fez para ela. Muito provavelmente não deu uma informação clara e precisa, não especificou para ela as condições de valores, pagamentos e juros. Então, ela que não sabia muito bem dos seus direitos, acabou entrando numa dívida a qual ela não precisava e não podia pagar. Então, vendo essa situação do Brasil, desse superendividamento que empresas e também consumidores estão entrando, nós tivemos também a propositura dessa lei que está sancionada, entra em vigor, já é para entrar no calendário municipal a partir de março do ano que vem, que o PROCON vai instituir essa semana de conscientização na nossa cidade. Doutora Andréia, como pano de fundo, a gente pode classificar isso como estelionato? Ou não? Tecnicamente, né, pelo direito, não é um estelionato. Mas, assim, o que nós podemos falar no direito civil é que a empresa tem a obrigação de dar ao consumidor uma informação clara e precisa. Quando ele não o faz, ele está infringindo uma regra de defesa do consumidor. Só que nós só vamos ter uma relação de consumo melhor, que pode exigir que essa empresa cumpra, se a gente tiver um consumidor mais consciente. E precisamos também... Que pergunte, questione. Que saiba, que questione, porque infelizmente hoje nós somos levados pela indústria da publicidade a se encantar pela propaganda. Verdade. A se encantar pelo que é oferecido pra gente. Mas Verdade. nós precisamos ter o pensamento crítico. Porque se a gente não tiver, fica tudo muito fácil para os lucros exorbitantes. Tanto de empresas, de bancos e etc. Doutora, pode continuar, Deus. Deixa eu só concluir aqui, depois eu abro espaço para minha chefe. O pessoal está indo contra a minha chefe. É complicado, não, né? que é isso, Zé Augusto? É conhecido, é reconhecido e cantado em prosa e verso que a senhora tem uma luta dos direitos da mulher. Pensando nisso, em relação a isso, a senhora tem sido uma marca significativa do seu mandato, defendendo as mulheres. Qual a importância da propositura da emenda Francisca Miguel? A emenda Francisca Miguel foi uma derradeiração nesse ano. Nós fizemos a propositura agora em dezembro. Francisca Miguel foi a primeira vereadora da cidade de Anápolis. Foi uma mulher de grande significado para a nossa cidade, porque depois que ela foi eleita, demorou os 40 anos para que uma nova mulher fosse eleita. Nós temos uma história de uma participação feminina muito pequena na cidade de Anápolis na política. Então, eu fiz a propositura da Comenda Francisca Miguel para mulheres que lutam por outras mulheres, seja no empoderamento, seja contra a violência, para que a gente institua na cidade de Anápolis uma marca de reconhecimento a essas mulheres que impulsionam as outras. É uma comenda de muito significado e de muito carinho, mas é apenas uma ação que fechou o ano desse primeiro ano de legislatura da nossa atuação em face da mulher. Gostaria aqui de fazer uma retrospectiva do nosso trabalho em defesa da mulher. É uma bandeira significativa no meu trabalho e eu acredito que não faz sentido eu estar aqui como vereadora, como a mulher que foi nessa legislatura mais votada, a segunda no quadro geral, a mais jovem, se eu não lutar por outras mulheres, se eu não abrir caminho para outras mulheres, porque a gente acredita que em 2021 as coisas já estão solidificadas e não estão. Meu primeiro projeto de lei, já em fevereiro, foi o projeto que institui na cidade de Anápolis o Código Emergencial Sinal Vermelho. Foi uma lei que a gente alcançou não apenas órgãos públicos particulares, a gente entrou com farmácias, supermercados, casas noturnas, restaurantes, envolvendo a sociedade civil dentro dessa luta e desse código emergencial. Nós estivemos em diversas ações como a Blitz da Mulher, na qual nós
as vereadoras, fomos para os sinais, para as praças, para falar sobre violência com a população. Assim que foram permitidos os novos eventos presenciais, eu resgatei um projeto de minha autoria que eu já faço há 5 anos, que chama Mais Informação e Menos Agressão, onde nós vamos às associações de moradores, postos de saúde, faculdades, para que a gente possa conscientizar não apenas as mulheres, mas toda a sociedade dos direitos que ela tem, da questão social e psicológica que essa questão da violência traz a todos nós. E, ao final do ano, nós fizemos realmente essa propositura da Comenda Francisca Miguel, porque é muito importante que a gente ressalte as pessoas que lutam. Isso traz um significado para a sociedade em geral, isso incentiva outras pessoas a lutar por outras mulheres. Mas é interessante a senhora citando aí dessa marca vermelha, não só na mão, no guardanapo, no lenço. Isso teve repercussão nacional, vereadora? Porque, se eu não estiver enganado, houve até uma prisão numa rodovia federal de uma mulher que pediu socorro através do sinal, não foi isso? Exatamente. Essa mulher é uma mulher aqui de Anápolis, uma enfermeira. Ela estava sendo submetida à violência em cárcere privado. E por causa desse X na mão que ela fez e postou nas redes sociais, um policial rodoviário federal interceptou o caminhão e pôde fazer a prisão. E não só dela, de várias outras pessoas que esse código emergencial tem salvado vidas. E eu fiquei ainda mais satisfeita de ser autora aqui na cidade de Anápolis, mas foi uma lei reconhecida e sancionada a nível estadual pelo nosso governador Ronaldo Caiado e a nível federal pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. Então é um código emergencial que está em vigor em todo o Brasil. É uma ação que começou pela Associação de Magistrados, que começou a disseminar isso como uma campanha. A campanha foi tão significativa em todo o Brasil que virou lei e hoje está sancionada em todo o país. Doutora Andréia, e sobre o lixo eletrônico? O que você fala pra gente? Lixo eletrônico, ao longo do tempo, eu percebi que o que mais cresce, o lixo que mais cresce em quantidade no Brasil e no mundo é o lixo eletrônico. E o lixo eletrônico descartado incorretamente, ele gera problemas em várias esferas. Vamos ressaltar aqui o meio ambiente em geral, porque ele contamina o lençol freático. E por causa disso ele gera uma série de transtornos ao meio ambiente e ele gera problemas também de saúde pública. Só que a gente não pode culpar uma sociedade que é incentivada a consumir o tempo todo, que produtos eletrônicos estragam o tempo todo, só que ela não tem um direcionamento de onde descartar corretamente. Muitas pessoas sabem que não devem descartar pilhas, controles, carregadores de celular, equipamentos antigos, só que não tem onde descartar. Então, notando essa dificuldade, nós fizemos a propositura de um projeto que cria um projeto de coleta seletiva do lixo eletrônico e tecnológico, abrindo pontos descentralizados de coleta desses lixos. E a ideia foi a gente inserir as escolas sendo parceiras do projeto. Porque assim, a gente faz 2 frentes de trabalho. Uma, a educação infantil para que eles conscientizem os pais e outro, um ponto de coleta na escola que toda a comunidade poderia depositar isso lá. Porque o que acontece? A pessoa não sai lá do bairro de Lourdes e vai até o centro, por exemplo, na Praça Bom Jesus, para descartar esse lixo eletrônico. Ela precisa de um lugar para que ela faça esse depósito de lixo eletrônico, se a gente faz acesso. E muitas famílias estão indo lá entregar seus filhos na escola, revisitar essa questão de educação ambiental. Então, a Escola Dona Alexandrina foi a primeira escola que começou a fazer esse projeto na prática, ensinando as suas crianças. Nós tivemos um dia D agora, depois eles conhecerem a importância disso, já no mês de dezembro, que eles puderam fazer um sábado que toda a comunidade foi depositar o seu lixo eletrônico e tecnológico. E agora, em janeiro, fevereiro, já no início do ano, nós vamos fazer uma grande ação de conscientização para a cidade, para que a gente possa fazer um dia D, tanto de arrecadação quanto de conscientização. É um projeto também que já está aprovado e sancionado na nossa cidade. O interessante é que esse projeto da senhora, vereadora, ele tem ramificações nas cidades circunvizinhas. Por exemplo, a Abadiânia, Cocalzinho, Jaraguá, também estão adotando a ideia que a senhora lançou aqui. A Abadiânia, por exemplo, a vereadora Camila aproveitou e transformou o projeto que a senhora fez
lá também já é um projeto de lei. Interessante, né, Lana? Tem conhecimento, tem conteúdo, não? É uma bagagem muito boa, né, José Augusto? Muito ótima. Deixa eu perguntar para a senhora aqui, vereadora, que para mim é sui generis. A senhora está fazendo uma prestação de contas, né? Estou fazendo uma prestação de contas. O pessoal não faz isso? Como é que é isso? Desde quando nós assumimos na Câmara Municipal, eu construí esse primeiro ano de mandato dentro de um conceito de gabinete aberto, onde todas as pessoas chegavam, eram atendidas, e do mandato participativo, onde a gente foi até os bairros, as regiões, ouviu as demandas, eu estive em todas as regiões da cidade. No entanto, mesmo com todas essas dedicações de estar junto das pessoas, coloquei o meu mandato dentro de uma plataforma digital que chama Tem Meu Voto, onde as pessoas podem mandar as demandas por essa plataforma para a juventude se integrar ao mandato. A gente sabe que existe uma distância entre o trabalho do político, entre o trabalho do vereador e a realidade da Câmara. E a gente sabe mais ainda, não vou ser ingênuo aqui, de que o conceito de regra geral nas ruas é de que o político não trabalha. É de que o político pede o voto e só volta depois de 4 anos para pedir de novo. Verdade, você fala isso mesmo. Não é isso? Só para corroborar com isso aí, final de semana a senhora esteve onde? Aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu tenho trabalhado muito, eu estou muito feliz por poder trabalhar para minha cidade. E eu gostaria de mostrar isso para as pessoas. Nesse final de semana, primeiro final de semana de dezembro, eu estive em 3 feiras da cidade de Anápolis, aonde eu pedi votos, mostrando a nossa prestação de mandato impressa, para poder mostrar para as pessoas que a gente fez. Se o povo é o chefe do político, se o povo é a pessoa que elege e quem comanda tudo, o mínimo que a gente pode fazer ao final do ano é prestar contas para quem está junto com a gente, quem paga o nosso salário, quem está do nosso lado. E mais interessante, queria dividir aqui com vocês, eu chegava com um panfletinho, a pessoa falava, mas a senhora já está vindo pedir voto de novo? Aí eu falei, não, eu já vim agradecer e prestar contas do nosso trabalho do primeiro diferente, ano. Né? É muito bom. A ideia é aproximar do povo e mostrar o que a gente está fazendo. E está sendo muito legal. Nós percorremos todas as feiras, todas as regiões da cidade, fomos nas lideranças, fomos nas pessoas que estiveram no gabinete e fomos em pessoas que não tiveram a menor contato com o mandato, para justamente mostrar o que a gente tem feito e ampliar. E tem uma situação que é muito interessante. Eu cheguei agradecendo, prestando conta e perguntando, e para o ano que vem, o que você precisa? Para que a gente também possa fazer um planejamento para 2022. Muito bom, que muito bom. Ótimo, hein? José Augusto, o nosso tempo está esgotando. A Tá Leda já brincando. passou aqui um alerta para nós, parece que já esgotou o nosso tempo. Pois é, você lembra, Yolanda, que a gente costuma falar o seguinte, ela é o exemplo vivo. Levanta a bola no vôlei, ela corta. E chuta pro gol também. Quer dizer, uma maravilha, né? É muito bom mesmo, José Augusto. Vamos deixar então, doutor André, para que você faça as suas considerações finais. Talvez a gente deixou de falar algum dos projetos, né? Que aqui pode ficar à vontade, tá? Nós estamos no mês do Natal. Não, o que eu quero mesmo é agradecer a toda a cidade de Anápolis pela oportunidade de estar servindo a cidade, por estar vereadora, por poder trabalhar por cada um de vocês. Em 2022, nós continuamos e ampliaremos esse trabalho de um gabinete aberto, de um mandato participativo, plural. Quero estar próximo para as pessoas. O meu objetivo é fazer política com e para as pessoas. É só assim que faz sentido no nosso mandato. Eu quero desejar a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, que a gente possa passar essas datas comemorativas ao lado da nossa família, com quem a gente ama. Nós vivemos um ano muito difícil, primeiro semestre de restrições severas, de lockdown. Então, se a gente tem ainda vivo quem a gente ama, que a gente possa, dentro da simplicidade, dentro da alegria, que a gente possa comemorar com aqueles que a gente ama. É o meu recado para vocês. Contem comigo, cidade de Anápolis, a todo o povo anapolino. Eu estou aqui para servir vocês. Muito obrigada. Nós queremos mais uma vez agradecer a doutora Andréa Rezende, advogada vereadora pelo Solidariedade. Ela teve apenas 2.841 votos. Doutora Andréa, nosso muito obrigado pela presença da senhora aqui hoje, prestando contas daquilo que a senhora realizou
nesse primeiro ano de mandato para a comunidade de uma forma geral. Muito obrigado, doutora Andréia. Eu que agradeço, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês nesse programa tão especial e tão querido pela cidade de Anápolis e a oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho durante esse ano. Ok, José Augusto, foi uma grande prestação de contas, né, aqui. Maravilhosa. Muito boa. E em nome do nosso diretor, Fernando Dutra, quero também, aqui o José Augusto já agradeceu, mas também eu quero passar esse agradecimento a ele, desejar a você também boas festas, né? Um ano abençoado de 2021. E também quero agradecer a você, assinante da NET, pela sua participação. Até a próxima.